E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje divide aqui em 4 temas e adivinha? Mais um escândalo ministerial com o ministro Juscelino. Meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? E o Lula, no dia de ontem, andou fugindo dos jornalistas, pelo menos é o que reclama a turma do Estadão. E eu quero mostrar também para vocês algumas coisinhas sobre a viagem do Dilma lá para Bahia, onde, segundo parte da imprensa, ele foi ovacionado, mas as redes sociais trazem alguns vídeos que colocam essas falas em xeque. Enfim, tem isso. Quero comentar também sobre algumas tretinhas envolvendo o Dilma, o Lira, o Rui Costa. Parece que está começando a vislumbrar uma possível queda e, quem sabe, pegar o seu boné e sair do governo. O clima para o Rui Costa não tá bom. E aquela turma do mercado financeiro, mais especificamente o Pércio Arida, concedeu uma entrevista e ele anda preocupado. Parece que ele se juntou aí à turma do Armínio Fraga, né, e tá com alguns temores em relação às ideias do Lula. Depois disso, vamos falar dele, Jair Messias Bolsonaro, para te mostrar toda a parcialidade da imprensa. Jair aí que vai ser julgado no próximo dia 22. Quero também comentar sobre algumas coisinhas que estão acontecendo, algumas coisas ligadas ao judiciário que nos conectam à CPMI do dia 8. No dia de ontem, a turma governista aprontou. Teve lá o plano de trabalho sensacional da Elisiane Gama, para não falar o contrário. E nesse tópico eu quero mostrar algumas coisinhas que o PT tá fazendo. E aí a gente vai sair da CPMI, porque a gente vai falar de comunicação, um vídeo que o PT fez, para falarmos, pessoal, de uma notícia que é difícil até de acreditar. Então por isso que a gente vai mostrar. O PT solicitou ao Ministério das Comunicações do governo do PT para eles terem uma TV e uma rádio. Olha só, porque a Constituição não veda, vai ser o primeiro partido no Brasil até a TV e uma rádio, que é para cumprir com o dever constitucional. E depois, se você acha que as coisas já estão ruins, se prepare para ver o que o Dilma está disposto a fazer com o seu futuro para ele ganhar um prêmio Nobel. A imprensa falando aí do próximo compromisso do Celso Amorim e quem veio visitar o Haddad. Mas enfim, falei muito. Vamos começar já com a notícia que circulou muito no dia de ontem. E eu vou mandar um vídeo, que eu não tenho como mostrar aqui as imagens, mas vou mandar para vocês lá no Telegram. Se é que vocês já não viram nas redes sociais, de algumas pessoas, né, falando aí do Lula lá na feira do agronegócio na Bahia. Aí você vê ali, ó, matéria que foi publicada no UOL. Ovacionado, Lula chega para abertura da Bahia Farm Show. Ovacionado. Talvez seja de ovo, né? Jogaram muitos ovos nele. Não, não teve ovo, não. Mas o Poder 360 noticia, né, essa participação do Lula da seguinte forma. Lula é chamado de ladrão na Bahia Farm Show. Assista. Assista. Ou seja, tem um vídeo. O presidente participou da abertura da feira do setor agropecuário na Bahia nesta terça-feira. E aí, gente, a gente acredita na UOL, né, conteúdo do Estadão, que o Lula foi ovacionado, ou devemos acreditar no Poder 360? Ou os dois estão certos? O Lula foi ovacionado no cercadinho dos petistas, dos empresários amigos, e o povão chamou ele de ladrão. O que foi que aconteceu? O que eu sei é que até a Globo fala que bolsonaristas compartilham gritos de ladrão contra Lula durante feira agro na Bahia. Veja o vídeo. E aí cita aí o que o Eduardo Bolsonaro compartilhou, outros deputados compartilharam, etc, tudo mais. Acho que o Lula não tá muito bem quisto não, né, no agronegócio. Mas deixa lá. A imprensa fala o que quer, cabe à população acreditar ou não. Avançando, o Dilma enviou uma carta ao criador da Marcha para Jesus para recusar o honroso convite. Com certeza, né? Quem poderia esperar que isso fosse acontecer? O que eu achei interessante, e eu quis trazer essa matéria, mais especificamente a da Folha de São Paulo, porque a Ana Virgínia Baulossier, me desculpe se esse não fosse o sobrenome, essa não foi a pronúncia, ela destacou que Lula nunca foi a uma edição. Assim como nenhum outro presidente, até Bolsonaro, que marcou presença já no primeiro ano de seu mandato. Eu acho que são nessas pequenas coisas
que a gente consegue ver, né, as diferenças mais gritantes entre duas pessoas. Mas tudo bem. Ninguém tá surpreso com isso. É só bacana de ver a imprensa noticiando. Aí veja. Não é esse aqui ainda não. Falei que teve um novo escândalo. Chegaremos lá. Ainda sobre a questão do sogro, do glorioso ministro Juscelino, o Estadão fala assim: mais um escândalo de Juscelino Filho no governo. Lula vai agir? Eu acho que não, porque se não agiu de janeiro até agora, porque agora vai ser diferente. Agora estamos diante de um trabalho tão bonito, né? Do sogro do ministro, trabalhando de forma voluntária, ajudando sem receber nada em troca. O Lula vai se preocupar com isso? Sendo que teve a história lá do avião da FAB, a estrada de 5 milhões. Isso aqui é... Meu Deus, isso aqui é troco de bala. Aí tá ali, né? Com o Juscelino, se envolveu mais uma polêmica. Seu sogro tem despachado no gabinete do genro, onde recebe empresários, embora não esteja nomeado em nenhum cargo público. Afinal, qual o sentido de manter na gestão um ministro que acumula tantos escândalos? Tantos escândalos. Assim, é um negócio sensacional. Aí, o Wesley Gauss, jornalista do Estadão, aquele mesmo que deu enquadro da Marina, perguntou para ela sobre a questão da Petrobras, do Ibama, e a Marina fugiu. Foi lá abraçar o careca cabeludo, né, do ongueiro lá do Ibama. Ele foi lá para tentar questionar o Lula sobre essa questão do Juscelino. Pelo amor de Deus, vamos aqui tentar botar um mínimo de respeito. Mas tá ali. Lula se blinda de perguntas de jornalistas com cercadinho e batalhão de militares do GSI. Pronto. Tá vendo aí, né? Essa parece que se tornou uma das novas funções do GSI. Proteger o Lula de jornalista. A Délis Ortiz aprendeu da pior maneira no caso do Maduro. O presidente Dilma tem utilizado a estrutura do Palácio do Planalto para repelir perguntas de jornalistas em eventos oficiais. Eu não acho que são perguntas de jornalistas. Eu acho que ele está tentando repelir as perguntas de jornalistas que não são da Rede Globo. O Lula fala com a imprensa profissional, a Rede Globo, aquela assessoria bacana. Nas cerimônias realizadas na sede da presidência, os profissionais da imprensa ficam reunidos em espaço delimitado pela SECOM, cujo acesso às autoridades fica impossibilitado até mesmo após o encerramento das reuniões. Fica ali, senta lá, bate umas fotos, finge que tem democracia e tá tudo certo entre a gente. O acesso de jornalistas ao palácio passa por rigoroso processo de inspeção de documentos pela SECOM. É para ter certeza, né? Só pode entrar se for a grande mídia. Porque essa não sempre vai passar aquele pano. Se precisar criticar o Lula, vai ser aquela nota que antes de criticar o Lula, ou faz aquela. Assim, antes de criticar o Lula, fala que Bolsonaro é pior, ou faz uma crítica de leve de Bolsonaro, ou de Lula, e depois senta porrada em Bolsonaro, falando que Bolsonaro é a pior pessoa do mundo, que tudo é culpa de Bolsonaro. Essa é a grande imprensa. Então, checa, vê se é. E se for um jornalista independente, se for um grupo mais à direita, não, aí não pode entrar. Não pode, não. Como assim? Como assim vai falar mal do governo? E ainda conta com o controle das credenciais emitidas pelo GSI. Em seu primeiro dia de governo, Lula disse aos profissionais de imprensa que acompanhavam os cumprimentos a líderes internacionais no Palácio do Itamaraty que não haveria mais cercadinho. Oh, meu Deus, eles acreditaram. Nesta segunda, dia 5, a reportagem do Estadão se posicionou no local em que passaria o Dilma para perguntá-lo se houve autorização da presidência para o sogro do Juscelino utilizar a estrutura do ministério para despachar em agendas com empresários. Aí coloca lá, né, como revelou o Estadão, Fialho, utilizou o gabinete, papapá. A tentativa de abordar o presidente e questioná-lo sobre as práticas de seus subordinados acabou frustrada pelo esquema de segurança do Planalto. Lula passou pelo local, cercado por dezenas de seguranças, apoiadores e ministros, sem responder aos questionamentos feitos em voz alta da reportagem. E tá ali o vídeo, né? O Dilma passando lá longe, cercado, a proteger ele de jornalista. Essa é a democracia que o Estadão elegeu. Ah lá, ó Wesley. O Lula não respondeu as perguntas sobre o ministro Juscelino, né, ter cedido aí o ministério para o seu sogro despachar. A imprensa tem tido dificuldades de se aproximar do presidente por causa da quantidade de seguranças. Não é mesmo?
Picanheiro, viu? O Wesley, ó, fez o L, agora aguenta. Mas vamos lá. Tem um novo escândalo. Novo escândalo. Oh, meu Deus do céu. Ô, Lula, não faz isso não, pai. Juscelino é o mago dos negócios. Mago dos negócios. É o único cara que vai na contramão do governo. Enquanto o Lula aumentou para 37 ministérios, o Juscelino, ele tá arrumando funcionário para trabalhar de forma voluntária. Depois do sogro, gabinete paralelo. Aposentado por invalidez, opera a agenda de Juscelino na parte das comunicações. Juscelino conseguiu fazer até o inválido voltar a trabalhar. É um milagreiro. Além do sogro, Juscelino também permite que o velho conhecido despache na pasta, sem ter qualquer vínculo formal com o ministério. Nenhum. Trabalho voluntário. Representantes de empresas têm sido recebidos no gabinete pelo sogro e por João Bezerra Magalhães Neto, um aliado político do ministro, que para o INSS é um aposentado por invalidez, mas na pasta atua dia e noite ao lado do Juscelino. Magalhães participou individualmente ou ao lado do ministro de pelo menos 32 reuniões desde o fim de janeiro. Pelo menos. É duro. A matéria segue discutindo sobre várias coisas, fala inclusive com juristas, que apontam o seguinte, olha só, ainda que esse cara esteja fazendo um trabalho voluntário, isso é complicado. Porque vai que ele tome algum tipo de ação, né? Ou faça alguma coisa que gere um ato de improbidade administrativa. Quem é que vai responder? Quem é que vai ser o responsável? Como é que o Juscelino, né, na conversa, consegue trazer boas pessoas extremamente capacitadas para ajudá-lo, como conselheiros informais? Rapaz, não é assim que as coisas acontecem. E, gente, na boa, você quer me falar? Você quer me falar que no ambiente de Brasília, conselheiros informais com muita experiência vão dar, né, a ajuda e o sangue para o ministro porque eles são bonzinhos? Mas, bicho, é brincar com a inteligência do cidadão. E tudo com a anuência do Dilma, que tá aí, tá acontecendo, é desde janeiro. Se uma coisa que é certa é que todo Atlas brasileiro, o Juscelino vai estar lá. Todo mês tem uma coisa, pô. Todo santo mês. Onde é que as coisas vão parar? Mas deixa lá, vai continuar, não vai cair não. A não ser que União Brasil acho que seja necessário chamar um, chamar outro, etc, tudo mais, né, para compor aqui o ministério acolá, mas é o que tem para hoje. Faz o L. Aí, mudando aqui um pouco de assunto para falar do Lira, essa notícia de cima eu trouxe no vídeo ontem. E eu trouxe com o seguinte questionamento, eu falei, pessoal, Planalto cancela a reunião de Lula com líderes da Câmara para evitar disputa de agenda com Lira. O encontro foi cancelado porque a matéria falava que os parlamentares foram acompanhar o Lira. Eu falei, gente, se a conversa que o Lira teve com o Lula de manhã tivesse sido boa, tivesse sido bacana, que o Dilma tivesse entregado o que tinha prometido, etc, tudo mais, e o governo tivesse forte, será que os deputados iriam trocar o Lula, que é o presidente da República, para ir passear com o Lira? Será que não tem algo meio estranho nesse negócio aí? Acho que o Dilma tá meio mal na fita. Falei esse vídeo. E aí, 8h21, meu vídeo já tava no ar. Lá vem a Dora Kramer. Quando deputados preferem acompanhar a agenda do presidente da Câmara a se reunir com o presidente da República, isso diz muito sobre onde está o eixo de poder. Por mais que eu não goste do governo do PT, por mais que eu não goste do Lula, eu tento comentar sobre alguns assuntos tentando ser o mais coerente possível, né? Eu tento comentar sem torcida. E aí vocês conseguem ver que mesmo uma torcedora do Lula fala, velho, o bicho tá, a coisa tá meio complicada. Outra coisa que eu também comentei com vocês lá atrás, eu tento comentar sem deixar que meu lado torcedor fale mais alto, normalmente meu lado torcedor é quando falo de Bolsonaro. Mas você vê, quando teve aquela decisão da justiça aí, né, quando o ministro Toffoli devolveu o processo do Lira, eu falei, pessoal, olha só, gente, isso aqui ia acontecer, a devolução, assim, querendo ou não, até dia 18.
tinha uma data limite, o Toffoli só antecipou, do dia 18, ele antecipou aí 17, 18 dias. Foi isso. Ah, porque isso, aquilo, outro, aviso. Falei, eu não acho que é isso. Não acho. E o que foi acontecer no dia de ontem? Por unanimidade, primeira turma rejeita a denúncia contra a corrupção do Lira. O Lira depois fez um tweet. Recebi com serenidade a decisão da primeira turma, etc, tudo mais, ppp. Esses assuntos eu já aprendi que nenhum tipo de decisão é simples e é um conselho que eu dou, escuta quem quer. Se a turma da direita quiser discutir esses assuntos a sério, ela tem que, no mínimo, entender o que é o processo. O Lira está sendo acusado, ele não está sendo acusado, o que foi aconteceu, o que deixou de acontecer. Quem quiser entender um pouco, o único jornalista dos portais que não são focados na cobertura do judiciário, tipo o Conjur, o Jota, o Migalhas, mas do jornalismo sobre política, o único que comentou sobre o caso de forma realmente profunda, fez um texto longo, foi o Diego Escostegui, lá do Bastidor. Tem um texto lá, quem tiver interesse, o texto é bem longo mesmo, um texto chato, cheio de juridiquês, o que é o processo, por onde vai, por onde não vai, para tentar entender. Mas eu voltando aqui para a questão política, eu falei, eu não acho que o Lira vai deixar de fazer uma coisa ou outra porque aconteceu isso no mesmo dia. Tem coisas que pode até ser coincidências, mas essa daqui eu bati a tecla e eu insisti. Eu falei, ó, eu acho que não é por aí. Eu não acho que o governo tá ganhando. Não acho. Tanto que você vê, né? Aparentemente, o Lula segue perdendo nessa disputa, né? Nesse cabo de guerra, ele versus o Lira. Avançando um tiquinho, 3 notícias sobre o Rui Costa. Essas duas aqui já é um pequeno contraponto. Lula está aconselhando o Rui Costa, né, a pedir desculpas por chamar Brasília de Ilha da Fantasia. E a outra fala que é um poeta quando está calado. Bancada do Distrito Federal sobe o tom contra Rui Costa. Parlamentares e ex-governadores do Distrito Federal tiveram reunião com o Rodrigo Pacheco, cobrando aí alguns esclarecimentos. E diante das últimas falas, das últimas movimentações do governo, votações, a turma do Estadão fala que ministros estão alertando o Rui Costa, né, sobre risco de sua demissão. Falando, ó, tá com a cabeça a prêmio no Congresso, a turma não tá feliz com ele, tá ruim, tá represando muito cargo, tá muito petista. Ou ele melhora a relação e recebe mais deputados e senadores, ou a pressão no legislativo por sua queda pode se tornar insustentável. Nos últimos meses, integrantes do PT já haviam sugerido que o Rui Costa atuasse mais na articulação política, mas ele descartou totalmente a ideia. Rui virou o maior alvo no Congresso, com críticas diretas do presidente da Câmara, o Lira, que manifestou insatisfação ao Dilma no dia de ontem. Tem umas coisas que eu ainda quero esperar para ver, mas recomendo, até já ser uma nota sobre isso. Olhem, prestem atenção no Alcolumbre, porque o Alcolumbre é o presidente da CCJ e o Alcolumbre é o responsável por marcar as sabatinas. Eu acho que o Alcolumbre, né? Pode estar meio interessado na Caixa, pode estar meio interessado no DENIT. Vamos ver como é que o Rui Costa vai trabalhar nesse cenário, né? Isso vai dizer muito aí sobre a sabatina, algumas sabatinas que vão acontecer bem importantes. E aqui trazendo um extra nas minhas análises qualitativas da turma da esquerda, né, que fico acompanhando, aparentemente o clima realmente está ruim mesmo, ao ponto de alguns parlamentares, meio que no dia de ontem, fazeram a defesa do Rui Costa, etc, tudo mais. E algumas pessoas da esquerda estavam falando o seguinte, que esse gesto dos petistas pode ser visto tipo quando o diretor do clube vem a público, né, prestar solidariedade para o técnico. É aquele cenário assim, ó, o técnico está em risco de cair. Então, não acho que seja apenas um achismo do Estadão. Acho que isso aqui realmente é real. Acho que o clima tá ruim, e o Rui Costa é sério candidato a quem sabe pegar o boné e sair de Brasília. Estão falando, né, boatos dentro da bolha da esquerda, que eu acho que é boato, mas só contar para vocês. Que uma possibilidade seria que o Lira, nesse momento, está colocando pressão para o Lula colocar o Rui Costa
como ministro da Casa Civil. Porque desculpa, o Lira colocar o Rui Costa já é o ministro da Casa Civil. O Lira colocar o Haddad para ser o ministro da Casa Civil. Eu olhei assim, eu falei, Haddad, o povo tá falando que Haddad articula bem e tudo mais, não sei. Vamos observar para ver, né, o que pode acontecer nos próximos dias. O UOL diz, ainda tratando do Lira, que irritado, Lira diz que é alvo de ataques do governo e ameaça reagir. Reaja, Lira, reaja, descruza os braços. Mas tá ali, o cerco a Lira se apertou. Ele tá muito irritado e reservadamente tem dito aos aliados que está sendo alvo de um ataque especulativo do governo. Ele acha que isso é muito mais porque ele da questão da Polícia Federal, não por causa da investigação e das diligências em si. A suspeita do Lira está muito mais em torno da espetacularização da operação, porque, gente, olha só, quase todo dia no Brasil tem alguma coisa, tem algum tipo de operação. Se não tiver todo dia, tem toda semana. Toda semana a polícia está trabalhando para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Agora sim, tem operação que aparece na imprensa, tem operação que não aparece. Por que a do Lira apareceu? Mais do que isso. Porque ligaram o Lira, né? Não, o cara lá do Lira, e tudo mais. Então ele acha que pode ter aí alguém fazendo algum tipo de maldade. Ele até, na cabeça do Lira, acha que pode ter dedo do Renan Calheiros. Eu torço pela briga. É isso que eu sei. Torço pela briga, que briguem muito, que tem muita confusão e que essa agenda do mal, do retrocesso do governo Lula, ela não avance. É só isso que eu quero. Aí você vê, ó, se já tá ruim, imagina se avançar os planos do Lula. Investimento direto cai 28% no primeiro quadrimestre sob Lula. É a quinta maior queda da série histórica para o período. Saldo de entrada de recursos atingiu míseros 24 bilhões. Parabéns, Lula. Parabéns. Tá jogando o Brasil no buraco. Aí, diante de todo esse cenário, eu fico me questionando, né? Aonde vão os liberais? Início do governo Lula é muito preocupante, diz o Pércio Arida. Bom, eu acho que é muito mais do que preocupante. Acho que ele está sendo muito bondoso. Aí o Fábio Matos fala, né, que o Pércio Arida, ex-presidente do Banco Central, considerado um dos pais do Plano Real, afirmou que os primeiros meses do terceiro mandato do Lula são preocupantes. No ano passado, Arida e um grupo de economistas que participaram dos governos do Fernando Henrique Cardoso declararam apoio à candidatura de Lula contra Bolsonaro, que tentava a reeleição. Aí a fala dele, duas, é o seguinte. Do ponto de vista econômico, a evolução dos primeiros meses é muito preocupante. Não muda nada a minha avaliação sobre o apoio que eu dei ao presidente Lula, porque foi um apoio pensando na democracia, nos direitos humanos, na agenda ambiental. Chavões ridículos que no final do dia, assim, as pessoas falam de direitos humanos, mas ninguém fala de segurança pública. Já perceberam isso? Já viu o Pércio Arida preocupado com um pai que perdeu o filho por causa de uma cervejinha? Eu nunca vi e nem vou ver. E para você ver que liberal realmente é um negócio que você fala é desprovido de amor pelo país. Mas esse começo de governo é uma sequência de iniciativas e ideias que vão na contramão do que o Brasil merece. Precisa, né? Aí vamos ver. Grande parte até eu acho que são retrocessos. Quando ele fala, ó, revisão do marco do saneamento. Pelo amor de Deus. Pobre não pode ter esgoto. Revisão dos critérios de voto da Eletrobras. Essa eu não vou entrar em discussão tão grande. Essa eu tenho algumas opiniões que são um pouco mais complexas e longas. Os ataques ao Banco Central. Totalmente descabido. Se tá ruim o Banco Central ou o Lula, ele tem dois caminhos. Ele coloca lá pro Haddad, próximo ano Tebet, na próxima reunião do CMN, aumentar a meta de inflação. Se a meta de inflação for maior, o Campos Neto pode baixar os juros. É o problema esse? Pronto. E se o Campos Neto estiver ruim, não quiser mais o Campos Neto, o Lula, ele vai lá, pede para ser demitido, fala, ó, não cumpriu a meta, teve uma meta que o Campos não cumpriu, joga no Senado e embora ver. O Senado lá demite, ele coloca o cara dele. Agora, ficar criticando, dando entrevistinha, atacando o Banco Central, isso não resolve nada. É totalmente contraproducente. É simples assim. Quer resolver, vai lá e resolve. Se não, fica calado. Fica calado, né? Resolve.
vai governar o país, mas para de dar chilique que isso tá feio, tá ridículo, tá ridículo. Os questionamentos sobre a lei das estatais, estatal e PT, né? Não, olha só, temos que mudar, temos que poder indicar os amigos. A volta dos subsídios no BNDES, vou pular a parte de vermelho, continuar no verde. Subsídio ao carro popular, retrocessos na agenda ambiental, né? Essas foram as grandes preocupações do PS Arida. Só que aí tem dois pontos que, na boa, se o Lula avançasse, eu não ia criticar o Lula não, gente. O Pércio Arida, liberal. Por isso que eu digo assim que cada dia mais eu vejo que dá para ser conservador na economia e conservador nos costumes. Simples assim. Não, tem que sair dessa ideia de conservar no sentido de... Não, tô conservando, né? Conserve a 18 graus Celsius, né? Conserve gelado, conserve na sombra. Não tô falando sobre isso. Conservadorismo encontra aquele conjunto de ideias, né? A moral. O Pércio Arida é contra criar uma indústria de semiprocessadores no Brasil. Primeiro, não existe semiprocessador, existe semicondutor. Ou você processa ou você não processa, né? Um semiprocessador realmente é algo muito ruim. Então, nem saber do que ele está falando ele tá, mas tudo bem. Ou restaurar a indústria naval. O Brasil já teve uma grande indústria naval. E o Brasil? Por que o Brasil não pode começar realmente a investir em tecnologia? E tecnologia de ponta? Não, o Brasil tem que só o quê? Vender commodity. É só isso. Vender commodity, vender commodity, vender commodity e vida que segue. É o Salvador, um país desse tamanho. Desse tamanho. O cara lá criou uma zona, basicamente, ó, não tem imposto. Zero, nada. Mas e agora? O Estado vai fazer como? Você pensa o seguinte, quer falar de liberdade econômica? As empresas que forem se instalar lá vão ter que construir uma indústria. Ela não vai pagar imposto, né? Zero imposto. Mas no ato de construir, quanto ela não vai gastar? Né, com mão de obra, só a parte de construção civil, parte hidráulica, elétrica, trazer as máquinas, ter lá um parque industrial, os empregos que ela vai gerar, diretos, indiretos, os salários que os empregados vão receber, eles vão pagar imposto no final do dia, os empregados. Então o governo vai acabar recebendo alguma coisa, vai movimentar a economia local. Não, a turma só o liberalismo dessa turma é controlar o mercado. É vender ações a preço de banana para eles mesmos comprarem, né, ganhar muito dividendo e nada resolve e a vida da população segue daquele jeito. Enquanto isso, temos um governo realmente reformista, realmente preocupado com pequeno e médio, né, empresário, conseguir fazer que suas empresas aí progredissem, etc, tudo mais, mas que a população achou melhor, não, né? Há controvérsias, né? Há controvérsia sobre a população realmente não quis Bolsonaro, mas tudo bem. A gente já tinha comentado ontem que o julgamento dele está marcado para o dia 22, mas eu preciso não trazer essa notícia aqui do Estadão abaixo porque eu acho desnecessário. Desnecessário. A Rosiane Kennedy fala assim, ó, o ministro marca a degola de Bolsonaro dia 22 em alusão ao número do partido. Beleza. Poeta, bacana aí, massa. Até quer botar aí em alusão ao partido? Coloca. Com a necessidade de colocar a degola. Já tá dando como certo que Bolsonaro está errado. Tá dando como certo. Já julgou o caso. E a Thaís Oyama fala o seguinte: vitimização será a estratégia de Bolsonaro já conformado com a derrota. Se Bolsonaro perder, ele não pode reclamar. Né? Porque ele tá se fazendo de vítima. Ele é culpado, mas ele tá se fazendo de vítima. Essa é a imprensa brasileira. Esse é um negócio que você, todo dia, você abre, eu ainda tenho esperança, falo, não, será que hoje a imprensa vai falar, sabe, de uma forma mais justa? Não é passar pano, não é elogiar, só um pouquinho mais justo no tratar com o Bolsonaro, mas não, é todo dia isso daí. Aí o Paulo Capelli, lá do Metrópole, com o Petróleo Viana, tá nessa nota falando o seguinte: o plano de Bolsonaro, caso fique inelegível. Caso fique inelegível, caso, né? Menos mal, caso, colocou uma suposição. Bolsonaro não deverá se afastar das disputas políticas. O ex-presidente acredita que terá papel importante nas eleições municipais de 2024,
Assim como na eleição presidencial de 26. Mesmo que não possa disputar o mandato, Bolsonaro é considerado um cabo eleitoral de peso. Caso seja condenado, Bolsonaro pretende recorrer à Suprema Corte, né? E eu acho que vai no ano de 2026 e fala assim, uma decisão favorável, no entanto, é considerada improvável, não impossível. Eu falei para vocês no vídeo de ontem, falei, ó, tem um caminho aí que a turma já considera, um plano B, C, etc, tudo mais, por causa de alguns fatores, por causa de algumas pessoas em específico que vão estar exercendo um cargo específico no ano de 2026. E aí Bolsonaro acho que pode ter alguma chance aí de reverter a situação. Independente disso, eu só espero que os deputados, os candidatos a prefeito, os candidatos a vereador, eu espero de coração que eles estejam lá de Bolsonaro ao longo de todo esse tempo. Que não espere só chegar na época da campanha eleitoral e vai lá, Bolsonaro, bate uma foto comigo, me dá uma força aqui, me ajuda. É muito fácil, né, colar junto na hora de você colher os lucros, os louros, mas tá junto quando o cara tá aí, andando pra cima e pra baixo. Aí ninguém quer. Cadê a turma pra organizar alguns eventos bacanas, porreta, né? Não, aqui na minha região, vou trazer aqui uma galera bacana, apresentar aqui, pra gente começar a discutir, tentar agrupar, porque Bolsonaro agrega pessoas. É bom até pro candidato. Vamos reunir aqui, pô, falar de Brasil. Bolsonaro relembrar as pessoas, suas pautas históricas, segurança pública, defesa da família, garantia da própria vida, né, você poder se defender e tantas outras coisas. Tema aí que tá, sabe, em grande destaque, tá falando aí de marco temporal. Bolsonaro sempre falou sobre esse tema, uma tese que vai de encontro aos ambientalistas, a questão de mineração, o Brasil ser autossuficiente na produção de fertilizantes, é essencial para o agronegócio brasileiro. Se é Brasil, se é pelo menos, é para ser um país de commodity? Então beleza, então pelo menos vamos ter as commodities essenciais para sermos autossuficientes em nossa economia. Pautas que Bolsonaro defende há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Custa, né? A turminha dar uma mão para Bolsonaro. Mas enfim, tenho esperança. Eu sou um cara esperançoso e sempre sigo otimista. Aqui apenas um critério de atualização. Eu comentei no vídeo ontem. Falei da disputa de São Paulo e tudo mais. Eu acho que a gente não vai ter uma decisão, posso falar, né, consolidada nos próximos meses. Eu acho que essa questão da disputa pela prefeitura de São Paulo e outras cidades vai ficar mais claro no ano que vem. Mas ontem a gente comentou sobre dois planos, né, que o PL tem mais ou menos. Um seria colocar o Fábio Van Garten de vice, o outro seria lançar o Marcos Pontes como prefeito, né, candidato cabeça de chapa. E aí algumas pessoas comentaram sobre o Van Garten. E eu não tô trazendo aqui para falar do Valdemar, que o Valdemar, meu Deus do céu, ontem me gravou mais um vídeo que ele tá precisando ir na igreja. Ir na igreja, rezar, falar, Jesus, pelo amor de Deus, me abençoa para eu parar de falar besteira. Tô sendo aqui muito bondoso, usando a palavra besteira, muito bondoso. Mas que eu achei que mostra, pelo menos, que acho que Bolsonaro não tá alheio a tudo que está acontecendo, como algumas pessoas querem vender. O Marco Feliciano, que é um deputado que eu acho que ninguém vai falar que não é um cara de direita, não é um cara conservador, ele fala assim, ó, meu candidato à prefeitura de São Paulo sempre foi Ricardo Salles, pela competência, fidelidade, pelo nome forte, todavia soube por ele mesmo que não é mais candidato e eu lamento muito. Mas soube também que o Fábio Van Garten foi cogitado para compor uma nova chapa com o vice do atual prefeito, unindo assim a centro e a direita. O Van Garten é um amigo de primeira hora, é competente, é corajoso, é articulado, é leal, é escudeiro, fiel do presidente Jair Bolsonaro e é de grupo. Essa frase eu não achei interessante. É de grupo, sabe andar em grupo. Se confirmarem esta chapa, estamos juntos. Conte com o meu apoio. Quando eu escuto falar, sabe andar em grupo, na política é o seguinte, né? Que o Van Garten não vai lá pensando nele mesmo. Vai e tem o entendimento seguinte. Se ganhar, espera-se que algumas secretarias da Prefeitura de São Paulo, não, aqui, vamos trazer para nosso grupo, poder realmente governar, tocar a cidade. Mas o Ricardo Nunes, que falava, viu? Jesus. Vamos ver como é que vai ser. Quem também falou do Van Garten foi o Silas Malafaia. Se o Van Garten for vice do atual prefeito, pode contar comigo, um amigo capaz, leal e com princípios inegociáveis. E o Marcelo de Carvalho também diz, ó, que era lá da RTV. Não sei se é fake, mas se for verdade, Fábio Van Garten
de vice, é uma união de centro e da direita, na campanha pela prefeitura da maior cidade do Brasil. Mais um aí declarando seu apoio. O cara desse daqui fala de Bolsonaro. Quem tava aí criticando o Bolsonaro, jogando pedra em Bolsonaro, isso, aquilo, outro. Eu não acho que Bolsonaro vai rifar a cidade de São Paulo para o Centrão. Enfim. E só para fechar, só atualizações. Eu não vou dar moral a trazer em vídeo. Os patatistas, né, a turma do Weintraub já tá defendendo voto nulo. Já estão no discurso do voto não vote, voto nulo. É um absurdo o que tá acontecendo, etc, tudo mais. E já estão atacando Bolsonaro. E uma ala do superconservadorismo, que não é do patatismo, há 4 dias atrás, eles já tinham começado a falar que um grupo de pessoas, influenciadores, que estão sendo controlados por mim, estão cancelando o Ricardo Salles. Eu falei, pronto. Aí eu fui parar para ler os comentários. Aí tinha alguns comentários, né? E aí a tia do Zap lá, rapaz, mas foi lá o perfil dele aqui no Twitter e assim eu acompanhei os vídeos dele, mas ele nem falou do Salles. Como é que ele tá cansando as pessoas? Eu acho engraçado. Eu nem respondo, deixo lá o pessoal falando. Vai, fala sozinho aí, velho. Eu nem me dou o trabalho de responder. Eu acho engraçado ver quem tem uma relevância, né? Eles me dão relevância e a turma fica incomodada por isso. E eu tento comentar, né, tudo, trazendo alguma notícia. Falando de São Paulo, mais do estado, eu acho que tem a ver com a direita, né, o que está acontecendo, ou pelo menos assim, os opositores do governo. Não sei nem se o caso aqui é caso de opositor. Isso aqui é uma notícia que eu acho que é desnecessário por parte do governo Lula. Sabe, acho que tudo tem um limite, tem um passado limite e tem uma coisa que você não tem nem palavras para descrever. Eu acho que é esse o caso, essa é a terceira opção. A base de Tarcísio cobra explicação do ministro da Justiça, o Flávio Dino, sobre transferência de policial federal que prendeu Lula. Tinha um policial federal, o Campete, estava lá assessorando o Tarcísio, não era assessor do Tarcísio, e ele precisou ser exonerado após o Ministério da Justiça pedir a sua reintegração à Polícia Federal. Fala que interlocutores de Tarcísio tentaram evitar a saída do agente, assessor do Tarcísio. Tentaram falar com o diretor-geral da PF, o Andrei, não foi. Ministro da Justiça, Flavinho, não adiantou. Alexandre Padilha, não adiantou. Os integrantes do Planalto, no entanto, se mostraram irredutíveis e disseram que se tratava de um pedido do Lula. Mas, gente do céu, você tá pedindo que um assessor, que é um policial federal, tire de lá. Por quê? Aliás de Tarcísio, veio tentativa de perseguição, já que Campete atuou na condução coercitiva e na prisão de Lula durante a Lava Jato e escoltou em 2019, quando o petista teve liberdade provisória concedida para ir no velório do neto. Um policial que eu acho estava só cumprindo ordens. Eu não acho que um policial federal determina, né? Eu vou fazer escolta, você vai... Eu acho que ele só está cumprindo ordens. E tá aí, não, vamos acelerar, volta lá. Sabe, olha como esse governo tá agindo. Isso aqui é uma notícia boa pra vocês mostrarem pras pessoas e chegar assim na boa e falar, cara, você não precisa deixar de ser de esquerda, não. Mas, de coração, reflita sobre isso. E não é pra você refletir, não. É pra você falar com as pessoas, tentar acalmar, falar assim, gente, vamos pensar no Brasil? Vocês conseguem imaginar Bolsonaro fazendo qualquer coisa similar como essa? O que aconteceria com Bolsonaro? Ou com qualquer pessoa ligada a Bolsonaro que fizesse uma medida nesse patamar? Aí falando também de justiça, comentamos sobre o caso do Apio, falando sobre a perícia da polícia, deu mais 3, numa gradação que vai de -4 a +4. E aí, a defesa do Apio apresentou uma contestação com outra perícia. E a revista Oeste noticia que o autor dessa nova perícia, né, que contesta contra a Polícia Federal, é colunista de site de esquerda. Não é qualquer site. É o Brasil 247. Pablo Arantes. Tu já pensou se fosse o oposto? Fosse um juiz de direita? Tivesse ligado? Não, tivesse ligado não. Tivesse apontado aí como o possível
ligante, nem existe essa palavra, né? Deu perícia, e aí um jurista que escreve na revista Oeste falou que não, fez uma perícia nova e a fala não é dele. Brasil, 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 Brasil. Ontem também o Deltan Dallagnol teve sua chapa cassada, né, o seu mandato cassado. E a gente já tinha comentado sobre isso e agora está confirmado. É um pastor apoiador de Bolsonaro, segundo aqui a Gazeta Brasil, né? Assume a vaga do Deltan. O deputado usa as redes sociais para publicar críticas ao Meu Corpo, Minhas Regras e a certas ideologias. Espero que seja um deputado realmente de direita, que a gente possa contar, que seja mais um, não no PL raiz, mas o PL mesmo, né? O PL de Bolsonaro. Espero de coração. Avançando para falar agora da CPMI e a TV do PT, vejam só. Ontem tivemos a sessão, colocaram aí o plano de trabalho da Elisiane Gama, né, para entrar em votação, etc, tudo mais. E aí o Metrópolis fala que o governo teve vitória com gosto de derrota. Porque a CPMI não vai começar ainda, né? Só semana que vem, lá dia 13, que vai ter os meus requerimentos para votar, aqui, isso, aquilo, outro, toda aquela ladainha. Beleza. Mas foi aprovado. No vídeo de ontem a gente comentou uma notícia que falava o seguinte, né? Que a ordem do Planalto era apoiar incondicionalmente o plano da Elisiane Gama. Sem questionar. Apoie. Apoie de forma cega. Vamos comentar sobre isso, né? Ou seja, o plano bom não é. E o plano dela realmente foi horroroso. Aí, veja para sentir o drama como é que vai ser a CPI nos próximos meses. Relatora da CPMI foi interrompida 6 vezes ao ler plano de trabalho. A relatora, Elisiane Gama, foi interrompida ao menos 6 vezes por parlamentares homens. É o mansplaining. É o famoso mansplaining. Então, tá assistindo drama, né? Criticou a relatora, bateu boca com a relatora. Ó, é isso, é aquilo outro, é violência de gênero, etc, tudo mais. Vai ser uma confusão e não é muito diferente do que acho que vocês já esperavam. A imprensa já tomou o seu lado e tá ao lado do PT. Eu realmente queria, pessoal, que vocês clicassem no link do Telegram aqui embaixo. Não precisa se inscrever no canal. Você não precisa nem ter o Telegram no seu celular. Se não, se você segue o Ramagem em suas redes sociais, eu realmente queria te pedir para você assistir esse vídeo. É um vídeo de 3 minutos e meio. Eu não quero dar play porque é meio longo. Quero que você veja, não é só ouvir o áudio, é ver a postura do Ramagem. Se ele se altera, se ele se excede, se ele xinga. Mas eu garanto para vocês que vocês vão ficar felizes. Porque eu fiquei feliz, eu acho que qualquer pessoa vai ficar. O Ramagem, sobre o plano de trabalho, ele comenta. E o Ramagem comenta assim de uma forma que você vê e, pelo menos eu olhei para a situação e falei, rapaz, é esse o tipo de atuação que eu espero de um parlamentar. A gente não conseguiu vencer, porque no final do dia a base governista não está preocupada se existe alguma inconstitucionalidade, se o requerimento está fugindo disso, está fugindo daquilo outro, está no escopo que não está lá, né? Assim, o plano de trabalho não está no escopo do requerimento. Ah, mas tudo bem. Mas o Ramagem, ele dá uma aula de direito do que está no regimento, como as coisas funcionam. Ele sai pontuando tintim por tintim, sem ataques, sem nenhuma lacração, nenhuma, zero, de forma totalmente educada. Espero que até os deputados se inspirem nesse tipo de atuação. A população gosta muito mais do que se vocês ficarem imitando nas redes sociais. Recomendo a vocês, vejam esse vídeo. Eu vou mandar lá no Telegram. Não precisa ter, é só clicar não precisa se inscrever no canal. Só quero que você assista. Ou então vá nas redes sociais do Ramagem. Vai lá, checa esse vídeo. Veja se não é esse tipo de atuação que você espera de um parlamentar de direita. Infelizmente, o plano de trabalho de Elisiane Gama foi aprovado. Aí veja. O único ministério do governo que tinha participado das reuniões sobre a CPI tinha sido a comunicação, né? A SECOM. O PT, o partido, já lançou um videozinho para se contrapor à estratégia da oposição em CPI do dia 8. Aí o senhor Valdemar tá muito preocupado em dar entrevistas e fica falando muita besteira.
coisas desnecessárias, aí depois tem que gravar videozinho para se explicar, que fica mais desnecessário ainda. Meu Deus do céu. Senhor Valdemar, se o senhor quer vídeos, faça vídeos para mostrar o que está acontecendo no Brasil. Não precisa passar na TV não, senhor Valdemar. Vocês têm uma estrutura na mão que muitas pessoas não possuem. Então pegue sua turma e fale assim, vamos trabalhar em torno de alguma coisa, tentar ajudar a elucidar os fatos. O partido serviu como um braço dos nossos deputados. Porque o PT está trabalhando enquanto partido, montando um vídeo para mostrar como então o presidente Jair Messias Bolsonaro e seus aliados estimularam atos que culminaram na ação na Praça dos Três Poderes. O PL pode fazer um vídeo, por exemplo, mostrando as notícias da imprensa de forma simples, direta, algumas questões intrigantes do Gonçalves Dias, aquelas contradições no seu depoimento que a própria imprensa também apontou. Faltam oportunidades. Então, assim, olha a atuação em termos de partido. Isso aqui é importante. E parece que o PT já entendeu muito bem, né? Muito bem mesmo, sobre comunicação. Também, né? O PL, lançar podcast, fazer isso, fazer aquilo outro. Beleza, trazer os jovens. Mas não pode esquecer disso daqui. Isso daqui é um foco até um pouco mais importante, senhor Valdemar. Aí, gente, o Brasil do PT aquelas coisas que tem assim, eu tenho que mostrar. Meu Deus do céu. Eu tô me perguntando se isso aqui vai avançar. Eu ainda quero acreditar que tem uma chance disso daqui não acontecer. Eu estou tentando me enganar. O PT pediu para o Ministério das Comunicações do governo do PT para ter seus próprios canais de TV e rádio. Tá ali, né? O PT enviou o pedido para ter seus próprios canais. Isso foi ontem. No pedido assinado pela Glaze e pelo secretário de Comunicação Gilmar Tato, a legenda solicita que lhes sejam alocadas concessões que estejam vagas, ou seja, já existentes, mas não utilizadas atualmente. Caso o Ministério atenda ao pedido, o PT será o primeiro partido brasileiro a contar com seus próprios canais de rádio e TV. O partido argumenta, em ofício enviado por Juscelino, que as razões principais para fazer o pedido... Olha só, como o PT é preocupado com seus eleitores. A gente quer uma TV para aumentar a prestação de contas das nossas atividades para a população e ajudar na difusão da participação política. Ai, que lindo, rapaz. Ó, um canal de comunicação próprio do Partido dos Trabalhadores possibilitaria o cumprimento de um dever constitucional, legal e estatutário, oportunizando uma participação política para além do simples ato de votar, adotando-se uma verdadeira pedagogia de participação político-partidária. Aí o pedido já listou 49 canais em diversos estados que hoje estão vagos e poderiam ser disponibilizados pelo Ministério. Concessões de canais de TV e rádio são atos do presidente da República, que é do PT, que é do PT, né? O Lula vai negar o PT, vai. Eu vou me iludir que isso aqui não vai acontecer. O PT argumenta que não há nada na legislação que impeça um partido político de pleitear um canal. É o PT, é o uso da máquina. Eles são realmente profissionais nisso. E aí, só para falar de comunicação, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas eu estou achando engraçado para mim de ver. O senhor Felipe Neto está sendo cobrado nas redes sociais por uma situação que envolve aí uma empresa chamada Blaze. E ele tá surtado, tá tomando fact-checking. Tá ali, ó. Críticas em relação a Blaze são maiores, pois alguns de seus garotos propaganda promovem o cassino como forma de ganhar renda extra. Aí, anota ali lá, bota 2 links lá, maluco. Diferente das outras, Blaze é promovida majoritariamente para o público jovem e descumpre pagamentos. Aí depois coloca mais 2 notícias lá, que é do portal Benticol.ol. Aí o Felipe Neto fala assim, ó. Ano passado, a Rede Globo lucrou 175 milhões de reais apenas em um contrato com a PixBet para a Copa do Mundo. O que incomoda essa gente não é o cassino online. O que incomoda é influenciador que eles odeiam
ganhando dinheiro com algo que eles podem criticar. Eu só peço uma coisa: sejam justos, cobrem igualmente a TV, os times de futebol, os apresentadores, as emissoras digitais, os streamings. Por que só cobrar os influenciadores? Por que condenar só a Blaze? Foca. Te vira aí, irmão. Aí depois tá lá, ó, um dia vocês vão descobrir que os ataques à Blaze foram coordenados. A intenção por trás, o interesse. A Blaze é igual a todos os sites de apostas e cassino do mundo. Por que perseguir só um site? Aí fica lá o textão. E, ó, eu quero ver o Felipe Neto falar da Globo. Expor aí os podres, o dinheiro, como todo mundo tá recebendo. Eu quero que todos sejam responsabilizados. Todos, Felipe. Tô com você. Se você cair, leve a Globo junto, viu? Não deixe a Globo em paz, não. Mas vamos lá. Para uma parte talvez ainda mais importante no vídeo de hoje. Gente. Falei para vocês, e eu falei, gente, isso aqui não é brincadeira. O Lula quer o prêmio Nobel. Você vai dar risada, mas não ria. É sério, o Lula quer ganhar o prêmio Nobel. Chegou no fim da vida, é a única coisa que ele quer. A empresa já comentou sobre isso. O próprio petista já falou sobre isso. E aí a Cruzoé trouxe aqui com exclusividade que Celso Amorim vai a Oslo, lá na Noruega, lá do Fundo da Amazônia, na Noruega, preparar o caminho do Nobel para Lula. Aí vocês perguntam, mas por quê? Por que a Noruega? Só por causa do Fundo da Amazônia? Não. Celso Amorim, o assessor de Lula para assuntos internacionais no Planalto, deve embarcar para a Noruega na semana que vem, representando o presidente brasileiro no Fórum de Oslo. O Fórum de Oslo é um centro de discussão que conta com a presença de diversos ganhadores do Nobel da Paz. Aí você fala, mas é por isso? É por isso que vai à Noruega? É por isso que a Noruega é importante? Não só por isso. Não só. Entre domingo e quinta, Amorim deve participar das discussões e se reunir com uma autoridade norueguesa, não se sabe ainda se vai ser o rei ou o primeiro-ministro. O Nobel da Paz é dado pelo Comitê Norueguês do Nobel, composto por 5 membros escolhidos pelo parlamento do país. Se prepara aí para crédito de carbono, se prepara, né? Muito imposto verde na sua vida, transição energética, e a Amazônia é nossa porque o Lula vai querer ganhar o prêmio Nobel. Vai cumprir a agenda verde do globalismo, do imperialismo, que um dia a esquerda fingiu criticar, pensando nele mesmo. É por essa e outras razões que eu digo, numa disputa, numa bola dividida entre os comunas, né, os BRICS, e o Biden, oh meu Deus, vem Biden. Lula sonha há anos com o Nobel da Paz e tem se proposto a mediar a paz lá no conflito na Europa. Como a Noruega, olha agora, faz parte da OTAN. O Amorim vai precisar gastar muita diplomacia para conseguir o que o seu chefe quer. Não é muita diplomacia, não é só perguntar. O que é que o Biden tá mandando aí? Hein? O que é que o Biden tá mandando? Pessoal, ó, você abre essas páginas da esquerda que comentam sobre o que está acontecendo na Europa. Ali, vocês sabem como é a narrativa, né? É tudo culpa da OTAN. Tudo que tá acontecendo lá é tudo culpa da OTAN. A OTAN era o grande vilão da esquerda. Lá vai o Lula, né? Por favor, OTAN, me dá o prêmio Nobel. Dá o prêmio Nobel. Que a Noruega está muito preocupada com a agenda verde. Tem lá o fundo gordo, né? O fundo da Amazônia, o maior de todos, o mais gordo, é o da Noruega. Aí, lembra disso. Fundo verde. O governo brasileiro vai começar a emitir também os seus títulos públicos verdes, né? Para se endividar bem verdinho. Olha essa foto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recebe nesta terça a advogada especial do secretário da ONU para, olha agora, finanças inclusivas. Sua Majestade, a rainha máxima dos Países Baixos. Não contentado com os banqueiros, agora o Lula vai bater continência para a realeza. Isso aqui, por que eu fiz questão de trazer isso? Para fazer uma piada? Não. Aqui é o que o Ministério da Fazenda está anunciando.
E o que é que a ONU anunciou sobre esse encontro? É bem mais interessante. Olha ali. A Rainha Máxima abre amanhã, participando de uma mesa redonda público-privada, ou seja, né, o mercado privado apoiando o público juntos, tipo avançando aí com regulamentações, né, todo mundo se ajudando, sobre o ecossistema financeiro digital inclusivo do Brasil, né? Ecossistema financeiro inclusivo digital. Esse financeiro inclusivo a gente vai falar dele. O que é que o Lula tá indo falar com o Macron no final do mês? Novo pacto financeiro. Vai juntando as peças. E outra postagem no Brasil, na próxima semana, a Rainha Máxima, destacará o financiamento verde inclusivo. Olha que palavra engraçada. Particularmente, o papel dos serviços financeiros para aumentar a resiliência e apoiar a adaptação dos riscos em nível doméstico e pequenas empresas. Olha só, estão querendo dar linha de crédito para casas, domicílios e pequenas empresas. Eu espero de coração que o Lula não invente de endividar o pobre, tornar o pobre acorrentado a uma dívida verde. Não faça isso, Lula. Não faça, não faça. E aí, como eu sou curioso, fui atrás, né? E eu falei, rapaz, financiamento verde inclusivo, isso tá estranho, tá estranho. Vou lá no site da ONU, né? Dessa rainha pra gente ver o que tá falando. Não tem lá um paper, né? O pessoal guarda a palavra em inglês, né? Um paper. Tá ali. Financiamento verde inclusivo. A policy, né? Como é que seria a policy? Política, né? Uma política de advocacy approach. Não sei nem como é que traduz isso para o português. Mas enfim, tá ali. Foi pegar para dar uma lida. Falei, vamos ver, né? Quais são os pacotes de maldade que o Haddad vai estar discutindo aí com a rainha. Aí eu fui dar uma olhada. Primeiro tá na definição. O que é esse tal financiamento verde inclusivo, né? O Finanças Verdes Inclusivas. Aí tem uma sigla, né? Que é IGF. O financiamento verde inclusivo é blá 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 blá, muito textão, a participação de famílias de baixa renda, pequenas empresas e comunidades vulneráveis na economia verde e de baixo carbono. Meu Deus, não faça isso. Vai para cima do pobre. Vai enfiar o pobre na economia verde de baixo carbono. Não faça isso. O pobre vai se endividar. Haddad. Aí, depois fala sobre as potenciais consequências da finança verde, né? Na inclusão das finanças. As principais, assim, as consequências potenciais. Vamos ficar surpresos, né? Ninguém esperava que isso pudesse acontecer. Nos últimos 5 anos, os reguladores de todo o mundo se uniram em torno de uma estrutura comum de como o setor financeiro pode gerenciar os riscos climáticos e apoiar uma aceleração do investimento em setores verdes, ou seja, a agenda ESG, os reguladores. Você vê que hoje, basicamente, se você não for ESG, você não pode fazer parte do clube, você não pode ter acesso ao mercado de capitais. Tem 5 anos que eles estão trabalhando nisso. Essa estrutura enfatiza o papel dos bancos no gerenciamento de riscos. O que é que na semana passada a FEBRABAN, junto com os bancos, inclusive os estatais, decidiram? Não, vamos mais negociar, né? Negociar não. Conceder empréstimo, né? Um apoio. Inclusão, não vai ter mais inclusão financeira para turma aí de frigorífico e coisa, se for de área desmatada. Porreta. Se encaixa perfeito. Reduzir a exposição dos bancos aos riscos climáticos pode ter consequências não intencionais. Olha só, isso aqui foi sem querer. Eles não queriam que isso acontecesse, né? O que eles estão querendo falar é o seguinte, ó. Forçar os bancos a se moverem para não emprestar dinheiro para atividades perigosas que não são verdes
pode trazer algumas consequências que eles não queriam, rapaz. Oh, meu Deus do céu, olha só. A janela de lucro diminui à medida que os riscos climáticos aumentam. Isso aqui é um axioma, é inquestionável. Os choques climáticos destroem as garantias necessárias para garantir empréstimos. Olha agora. Clientes com alta exposição a riscos físicos, por exemplo, pequenos agricultores, não estamos falando da JBS, estamos falando do seu Zé que tem uma D20. Os pequenos agricultores e poupadores de baixo saldo, o pobre que tem um dinheiro na poupança, com rendas modestas. Essas pessoas podem ser os primeiros clientes a serem excluídos, pois os provedores do setor financeiro, eles cumprem a política regulatória de gerenciamento de riscos climáticos. Mas foi sem querer, gente. A gente colocou aqui várias regras que você tem que ser verdinho, e aí o pobre e o pequeno agricultor não conseguiram seguir, e aí eles foram excluídos. Mas foi sem querer. Não imaginávamos que isso fosse acontecer. Quem poderia imaginar que o pobre não ia ter dinheiro para se adaptar? Rapaz, assim, é sensacional. Esse é o nível da ONU. Se você descobriu isso antes da ONU, olha só, você podia ser o secretário-geral da ONU. Eles vão fazer um estudo para descobrir. São 5 anos para eles chegarem a essa conclusão. Aí lá para as tantas, rapaz, dá uma olhada rápida na terceira linha. Segunda palavra, vê se chama a tua atenção. Brasil. Eita, falou do Brasil. Eu falei, não acredito. Pronto, pegaram o Brasil. As possíveis consequências não intencionais do financiamento climático sobre a inclusão financeira são de uma área política nova e em evolução, né? Ou seja, é um laboratório de testes. Por exemplo, uma pesquisa recente do Banco Mundial constatou que no Brasil, a introdução de uma política exigindo que bancos sistematicamente importantes, ou seja, os grandes bancos, incorporem riscos ambientais em suas avaliações de adequação de capital, para saber se vai dar o dinheiro ou não, levou a realocação de empréstimos para fora dos setores expostos. Olha só, quem poderia imaginar? Precisou um estudo do Banco Mundial para entender que se você atrela liberar empréstimo a risco climático, etc., o dinheiro vai fugir dos setores, né, que causam exposição, tipo o agronegócio. Rapaz, precisou de um estudo do Banco Mundial para chegar nessa conclusão. Aí eu fiquei pegando. Será que estão usando o Brasil de laboratório de testes? Não é possível que o Lula vai aceitar uma coisa dessa. Painho é soberano, Painho é nacionalista, né? Painho é... Bota o Biden pra mamar. Fala assim, né? Aí você vai ler a pesquisa ainda. Essa aqui eu nem traduzi. Olha que bacana, gente. Exemplos de países que incluíram as iniciativas verdes. Iniciativa verde, né? As suas finanças verdes, seu sistema de inclusão. É o sistema. Não, peraí. Seria a inclusão nacional de finanças estratégicas. Como integrar a finança verde dentro da estratégia nacional de inclusão financeira. Mais ou menos isso. Vamos ver os países, né? Preocupados com o meio ambiente. Vamos procurar a Noruega? Não está a Noruega ali. Não vejo a Alemanha, não vejo Estados Unidos, não estou vendo a França, não estou vendo a Itália, não estou vendo a Holanda, né? O país é da senhora. Sri Lanka, aquele país que quebrou. Quando eu tô lá, não vai ter mais fertilizante químico. Bangladesh, Fiji, São Tomé e Príncipe. Vem cá, por que os países desenvolvidos, tipo a Noruega, por que a Noruega não implementa lá? Por que a Noruega não implementa, mostra pro mundo como isso é bacana? Não é engraçado como são os países pobres que estão dando os primeiros passos? Não é o Painho, né, o nosso grande patriota que quer tornar o Brasil uma liderança da economia verde, da mudança climática? Eu queria ver os países europeus dando exemplo. Não, quem serve de exemplo é país pobre. Vai dar certo. Vai dar muito certo. Muito certo. Mas muito certo. Aí ontem, saiu essa nota. Isso aqui não é aleatório. Não é aleatório. Anotem isso. O UOL escreve, não tem jornalista. Não tem. Nota que não tem jornalista é estranho. Do UOL. O UOL não existe, é um CNPJ. Zelensky diz que ataque em represa foi premeditado e
ecocídio brutal. Falei, pronto. Eu fiquei me perguntando, né, como é que se fala ecocídio brutal em ucraniano? Fiquei pensando, né, como é que se deve falar isso daí? É uma língua difícil, né, meio embolada. Aí eu fui ler a matéria. Zelensky também acusou de promover e botou entre aspas, 2 pontos. Então, deveria estar aqui, né? Vamos ver o que falou. O mundo deve reagir. A Rússia está num conflito contra a vida, a natureza, a civilização. A Rússia deve abandonar a terra ucraniana e precisa ser responsabilizada por seu terror. Tá. E onde foi que ele falou aí do ecocídio? Eu não vi. Não vi. Então, assim, como é que o jornalista sabe que ele falou isso? Escutou o trecho em ucraniano, traduziu? Qual é a palavra para ecocídio? Como é que se pronuncia isso? Porque no, abre aspas, não tem. Não tem. E eu tô falando pra prestar atenção nisso por quê? Porque no Brasil, a turma do Boulos, a turma do PSOL, junto com os zongueiros, a gente comentou isso tem 3 dias, propôs um projeto de lei que prevê crime de ecocídio. Tá parecendo com a palavra que estão tentando agora colocar no vocabulário do brasileiro. Depois do gênero, agora tem um eco. Isso não é aleatório. Isso não é aleatório. Pode anotar. Isso não é aleatório. Você não vê como isso daí vai continuar aparecendo no noticiário nos próximos meses. Pode me cobrar. Vai continuar. Isso aqui depois eu comento. Essa coisa que eu tô puto da vida. As coisas do Soros depois falando aí. Tanto o Soros falando como o maloca aí da Open Society, que também é do Soros. Em busca do prêmio Nobel. Inclusão financeira verde. Regulamentação do mercado de carbono através da reforma tributária. Emissão de título público verde. Plano lá de safra. Plano safra baixo carbono. Olha as medidas que o cara tá tomando. Eu espero de coração que os nossos deputados entendam que essa agenda ela pode vir a prejudicar o agronegócio e, assim, o cidadão comum. Tá bem complicado, as coisas no Brasil estão avançando numa velocidade assustadora. Assustadora. Olha quem tá vindo hoje se encontrar com a Haddad. Mas, enfim. Vou mandar lá o vídeo do Lula, né, recebendo muito carinho, muito amor na Feira do Agro. Vou mandar o vídeo do Ramais no canal do Telegram. Se gosta do meu trabalho, pode ser membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um peso na descrição. Tem um Atos Brasileiro, kimpaim.com.br e compartilha esse vídeo, né? Não vai cair o dedo. E eu espero poder estar aqui amanhã e também te ver. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!